Um médico me procurou há alguns anos. Décadas de prática clínica, casos que poucos profissionais tinham visto. Um olhar sobre a saúde mental que ele havia construído, atendimento por atendimento, erro por erro, acerto por acerto. E ele queria escrever um livro, mas chegou até mim com uma frase que eu já ouvi centenas de vezes, tanto de médicos, advogados, consultores, professores, engenheiros, quer dizer, profissionais que passaram anos acumulando conhecimento que transforma a vida de pessoas. E ele disse: Sandro, eu não sou escritor. E eu tenho que parar aqui, porque essa frase carrega uma confusão que impede muita gente de fazer algo que sim está ao seu alcance. Ser escritor e ter conhecimento para um livro são duas coisas completamente diferentes, sabia? Escritor é quem escreve para publicar. E ponto. Não é o diploma, não é a editora, não é o dom, não é a habilidade especial com que algumas pessoas nasceram e outras não. No meu livro, O Alívio das Palavras, que você já deve conhecer, eu conto o que durante muito tempo eu mesmo acreditei que escrever de verdade era coisa para algumas pessoas privilegiadas, que existiriam os escritores e os não escritores na raça humana. Até que o trabalho editorial me mostrou que não. Qualquer pessoa pode se inscrever, qualquer pessoa pode publicar. O que muda é o que cada pessoa tem a dizer. E é exatamente aí que profissionais experientes têm uma vantagem enorme e quase nunca percebem isso. Veja só, você passou anos da sua vida acumulando algo. Pode ser um médico que desenvolveu alguma coisa, uma área técnica que poucos dominam, uma experiência que transformou a sua forma de ver o mundo, pode ser um olhar sobre um problema que ninguém até agora organizou isso direito para passar para as outras pessoas. Você costuma explicar isso numa consulta, numa reunião, numa aula, em uma conversa de corredor. As pessoas entendem, elas agradecem, elas voltam para perguntar mais. Então, isso não é um talento literário, isso é um conhecimento vivo. E conhecimento vivo é a matéria-prima de um livro. E o livro, ele não exige que você seja um escritor literário, exige que você organize o que você já sabe. E organizar conhecimento, você faz isso todos os dias. Então, qual é o problema? A barreira aqui não é técnica, mas sim é de uma identidade. Quando alguém diz eu não sou escritor, já está respondendo uma pergunta errada. E a pergunta errada é justamente eu sou escritor? Mas a pergunta certa é eu tenho um conhecimento que alguém precisa? E são perguntas completamente diferentes. No meu livro, eu cito que em cursos, palestras e aulas, sempre digo que qualquer pessoa pode escrever sim um livro. E algumas pessoas respondem dizendo que livros são para quem tem o dom. E na minha opinião, não se trata de dom. O que existe é prática, é estímulo e decisão. A escrita, a parte técnica, a estrutura, a forma de organizar as ideias no papel, isso se aprende. E existe processo para isso tudo. Agora, o que não se aprende rápido é o que você já tem, esses anos de prática, casos reais, erros que viraram aprendizado, esse olhar que só se constrói com o tempo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que incomoda um pouco. O que acontece com esse conhecimento quando você não está na sala? Quando você se aposenta? Quando você para de atender? Quando a agenda enche, você não consegue mais atender todo mundo que precisaria da sua experiência? Quando você não está disponível por qualquer motivo, este conhecimento some. Não completamente, porque ele continua dentro da sua cabeça, mas ele para de circular, ele para de chegar em quem realmente precisa, ele para de fazer essa diferença além do seu raio de alcance, que é aquele alcance imediato. Pensa no médico que passou 30 anos desenvolvendo um método de tratamento, atendeu milhares de pacientes, tem aí respostas para perguntas que os outros profissionais ainda não conseguiram fazer. Mas esse método existe somente quando o médico está presente para explicar. Agora, o livro muda isso. O livro é o conhecimento que continua circulando quando você não está na sala.
Ele chega a pessoas que você nunca vai atender. Ele existe depois de você como referência, como método, como contribuição concreta na sua área. Então isso não é uma vaidade, isso é sim um alcance. O médico que me procurou tinha exatamente isso, assim como advogado, consultores, professores, engenheiros, como eu já citei. Fizemos a mentoria juntos, ele organizou o conhecimento que ele carregava há décadas, encontrou a estrutura certa para aquilo, para conseguir dizer aquilo que ele tanto queria e escreveu o primeiro livro. Foi um sucesso e agora está no segundo. Não porque de repente ele virou um escritor, mas porque entendeu que livro não era só sobre literatura, era sobre conhecimento que ele já tinha e que precisava de uma forma, de uma direção, de alguém que ajudasse a tirar da cabeça e colocar no papel do jeito certo. Então, meus queridos, o livro não serve para você virar escritor, o livro serve para o que você já é ganhar outro peso. E existe uma diferença concreta entre o profissional que tem o livro e o que não tem. Não é uma diferença no currículo, é uma diferença na presença. O livro, ele muda o peso de uma apresentação, muda o peso de uma proposta, de uma palestra, de uma indicação. Quando alguém diz ele tem um livro publicado sobre isso, a conversa muda, a credibilidade muda, a percepção de quem está na sala muda. Não porque o livro prova que você é melhor, mas porque ele prova que você organizou o suficiente para se comprometer com o papel. E se comprometer com o papel é diferente do que somente falar bem numa reunião ou numa palestra. Então, para terminar, o conhecimento que você tem, aquele que você compartilha em consulta, em aula, em consultoria, ele está registrado em algum lugar que dure? Ou ele depende somente de você estar presente para existir? Se você tem esse conhecimento e ainda acha que escrever um livro não é para você, eu quero te dizer com clareza, é para você sim. O nosso caminho começa com uma conversa, pode ser uma mentoria, para você entender como, né, o que você tem e como você pode organizar. Pode ser um acompanhamento da sua escrita enquanto você constrói o livro, né, e o passo depende justamente de onde você está. Então, entre em contato com a gente. O link do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Você me conta o que tem, o que você quer desenvolver, quais são seus planos, e eu tenho certeza a gente pode ampliar isso muito mais. Também já se inscreve aqui no canal Café do Escritor. Toda semana tem mais ajudas, tanto para escrita, para publicação e para carreira de escritor também. E me conta nos comentários. Quando alguém sugeriu que você escreveu o livro, qual foi sua resposta? Me fala lá. Abraço, até mais.